Saúde aos amados irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o presbítero Albérico. Venho aqui na manhã de domingo, aleluia, domingo de Páscoa, para te trazer uma rápida reflexão da palavra do Senhor. A Bíblia ela vai dizer que, no livro de Lucas, que tinha um homem que era cego e que estava sentado à beira da estrada, na entrada da porta de Jericó, ou no caminho de Jericó. A Bíblia vai dizer que esse homem, no livro de Mateus, ele tem o nome de Bartimeu. Mas não é o seu nome Bartimeu, porque a palavra Bar significa filho. E logo, Timeu era o pai, e juntando tudo se dá o nome Bartimeu, ou seja, filho de Timeu. A Bíblia não relata o nome desse cego, e nem do filho de Timeu. Alguns historiadores dizem que Bartimeu era um homem rico e de posição e respeitado. Mas os soldados romanos chegaram, dominaram tudo e foram cobrar a ele os impostos e tomaram seus bens. Como ele se negou a dar, ele foi morto. Sua família foi morta. E o seu filho caçula, aleluia, foram arrancados seus 2 olhos para servir de exemplo. E esse garoto foi botado no caminho de Jericó, na entrada da cidade, para servir de exemplo, para que ninguém se recusasse, aleluia, ou se levantasse contra os romanos. O momento de Bartimeu era terrível, porque naquele momento, aleluia, ele era apontado e acusado, e era lembrado, olha lá, o filho de Bartimeu, pagando um preço caro pelo erro do seu pai, ou pela covardia do seu pai. Mas o que eu quero dizer a você é que nunca julgue ninguém pelo seu momento. Bartimeu ele estava sendo julgado pelo momento que ele se encontrava. E quando ele abriu a boca para chamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, alguns gritavam para ele, cala a boca cego, cala a boca mendigo, cala a boca que ele não vai te escutar. Quem és tu para estar gritando e Jesus o Nazareno parar e te ouvir? Tu não és ninguém. Bartimeu ele escutava isso frequentemente, porque julgava o momento dele. E julgar momento é uma covardia imensa. Nunca julgue o momento de ninguém. O momento não é a história. O momento é um momento que você esteja passando, que talvez esteja, aleluia, te machucando, fazendo você chorar, fazendo você sofrer. Mas não é o final da tua história. Basta a gente ver, aleluia, que um dos filhos de Davi se levantou contra ele. Aleluia. Absalão, o seu filho mais novo, matou o seu outro irmão, Aminon. Aminon, ele estrupou a sua irmã e fugiu. Passou muitos anos fora, mas a Bíblia diz que ele retorna para casa. E retornando para casa, Davi o recebe, dá um beijo no rosto e libera o seu filho. Aleluia. Absalão, ele estava olhando e observando. Absalão, ele julgou, aleluia, o seu pai, o rei, por aquele momento. E eu vou lhe contar que o momento não é o fim da sua história. A história é que prevalece. O momento, ele é passageiro. Naquele momento, Absalão, olhando aquilo, ele se revoltou. E aí, ele saiu. A Bíblia vai dizer que Absalão, mais tarde, mata Aminon. E ali, ele vai para fora do palácio. E ele se aproveita do momento de fragilidade do rei Davi. Quando as pessoas chegam para pedir conselho a Davi, para que se resolvam os problemas que eles vêm trazendo, Absalão agora ele está ali e diz, não há ninguém na casa de Davi que possa te ajudar ou resolver os teus problemas. Em outras palavras, ele estava dizendo, Davi, o rei, ele não resolveu nem os problemas deles, quanto mais os teus. Ele estava julgando, aleluia, o momento de Davi. E ali, ele dizia, quem dera eu um dia ser rei para resolver os teus problemas. Olhavam para Absalão e a palavra vai dizer que Absalão era um homem formoso, da planta do pé à sua cabeça.
Era um homem belo, um homem de estatura, um homem vistoso. E quando o povo vinha e Absalão repetia, o povo caía aos seus pés de joelho, ele levantava, dava um beijo no rosto, aleluia. E consequentemente essas pessoas ficavam julgando Absalão pelo aquele momento, dizendo: este é o novo rei, este merece ser rei. E aí Absalão foi trazendo muitas pessoas para o seu lado. E as pessoas julgando o momento de Absalão dizia: ele vai ser o rei, o mais novo rei, Absalão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Absalão se levantou contra Davi, pelo momento em que Davi estava se encontrando. Mas Absalão, aleluia, ele esqueceu da história. Ele esqueceu que na cabeça do seu pai ainda existia uma coroa. Ele esqueceu que na mão de Davi ainda estava o cetro. E a história de Davi é uma história de luta, aleluia, e de comunhão com o pai. Absalão se levantou, aleluia, contra o seu próprio pai. Mas a gente vai saber que Absalão lá na frente, ele morre. Absalão esqueceu. Não se pode, aleluia, não se pode se levantar ou julgar por um momento. Viva a história. Deixa eu te contar outra coisa. A história está dizendo que o seu fim não vai ser este. Esses que se levantam contra você por causa do seu momento são uns covardes. Eles não estão vendo a sua história. A sua história, quem está vendo é o Senhor Deus. Quer saber uma coisa? Quer saber de história? História é o momento de Sedraque, Mesaque e Abidnego. Era para ele morrer. Porque ficaram de pé. Foram jogados na fornalha. O quarto homem desceu e disse: aqui não vai ter morte, vai ter vida. E eles foram honrados ali naquele império. Honrou Sedraque, Mesaque e Abidnego. Homens honrados por Deus. Não teve morte, teve história. A história vai dizer que Daniel foi jogado na cova do leão. Por um momento, por aquele momento julgaram Daniel. Mas a palavra vai dizer que o Senhor fechou a boca dos leões. A história diz que Daniel foi o homem mais usado naquela época por Deus. A história sim, a história é viva. A palavra vai dizer também, aleluia, que José foi jogado para morrer, para sumir. Pelo momento julgaram José, mas a história vai dizer que José viveu e foi governador do Egito. Muitos esquecem, quem determina, aleluia, a sua história é o Senhor Jesus Cristo. E este momento que estão te apontando e te acusando e dizendo que você vai morrer, você não vai morrer. Você vai continuar fazendo história. Porque aqueles que escreveu a tua história, escreveu uma história de vitória e de vida, e não de morte. Então, fica uma mensagem para mim e para você nesta manhã. Não julgue ninguém pelo momento. Porque o momento, ele por si só vai se destruir. Aquelas pessoas que se levantam contra você, te acusando e te apontando, por um momento, aleluia, as pessoas podem até seguir ele, podem até ir atrás dele ou atrás dela. Essa pessoa, ela se rebelia, leva muita gente dos seus ministérios, de dentro das igrejas, abre outros templos, mas a história vai contar, aleluia, que não passa muito tempo. Do jeito que sobe, desce. Sobe rápido e desce rápido também. Então, não julgue, não vá atrás pelo momento. Viva a história, porque a história é vida. E quem dá o final dessa história é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Fique com essa reflexão nesta manhã, porque Deus, Ele é bom e Ele é fiel.